Pronto, beleza. Então, boa tarde. Hoje nós iremos discutir um pouquinho sobre a formação das monarquias absolutistas, né? Iremos falar sobre, na verdade, a chegada do absolutismo no contexto da Europa, ou seja, já estamos aí nessa transição, né, de Idade Média para a Idade Moderna. Eu me equivoquei na aula passada. Eu havia colocado logo a Reforma Protestante, né? E observando aqui, eu vi que faltava ainda falar sobre o fortalecimento monárquico, né, que é o sistema absolutista, e também falar um pouquinho sobre o renascimento comercial para que possamos falar sobre a Reforma Protestante. Querendo ou não, está tudo no mesmo, basicamente ali no mesmo patamar, né? No mesmo período de tempo, Baixa Idade Média e início da Idade, Baixa Idade Média e início da Idade Moderna, certo? Então a gente está nessas últimas duas aulas falando como foi essa transição entre esses dois períodos, ok? Estou só configurando aqui, muito bem. A gente está vendo como foi essa transição entre esses dois períodos. Então, na aula passada, eu fiz todo o esquema para vocês. Eu tracei lá a linha do tempo, tanto do início da Idade Média do Ocidente, como da Idade Média Oriental, para que vocês pudessem comparar, né, e entender o que estava acontecendo, tanto do lado ocidental como do lado oriental do planeta, no mesmo período, entre os séculos V até o século XV, tá? Agora a gente... e falei também um pouco sobre a questão da crise, falei um pouquinho sobre o fortalecimento econômico da burguesia. Então a gente vai pegar bem daí, né? Vamos pegar bem desse período da Baixa Idade Média, meados do século XIII, e eu vou explicar aqui para vocês como foi que os reis acabaram tomando conta da política na Europa, tá? E acabaram se sobressaindo em relação a esse poder, tanto em relação aos senhores feudais, como em relação à própria Igreja Católica, certo? Então, tudo começa, para que vocês possam entender sobre o absolutismo, né? E todo mundo aqui sabe o que é o sistema absolutista, né? Só vale lembrar, o sistema absolutista é um sistema centralizado de poder, onde o monarca ele vai ter o monopólio não só político, mas também o monopólio do poder econômico e, claro, em relação a toda a sociedade. Então, o poder todo será centralizado na mão dos monarcas, dos reis. E aí a gente destaca 4 monarquias absolutistas que são as mais importantes dentro do continente europeu, tá? Que é a monarquia portuguesa, a monarquia espanhola, a francesa e a inglesa, tá? O absolutismo ele varia de estado para estado, tá? Porque essas nações elas não se chamarão de países, tá? Elas se chamarão de monarquias ou estados nacionais, porque nós temos o princípio aí, né, do nacionalismo, né, sendo construído ao longo desse momento. Então, citando um pouco do absolutismo que funcionava em Portugal, era um absolutismo aliado com os interesses burgueses mercantis. A gente percebe isso na formação mesmo de Portugal, como Portugal vai ser formada com a dinastia de Borgonha e depois com a dinastia de Aves. A gente percebe que a burguesia lá em Portugal ela anda, né, junta com os interesses da monarquia. Ela, inclusive, financia a monarquia portuguesa no processo que iremos já estudar sobre as expansões marítimas. Isso não é o caso, por exemplo, da monarquia espanhola. Tá? A monarquia espanhola ela já é um tanto diferente da monarquia portuguesa, que tem a presença muito forte da burguesia no financiamento, né, da consolidação da burguesia, da monarquia por lá. Na burguesia espanhola, o que nós podemos perceber é o poder da Igreja Católica influenciando na formação do absolutismo espanhol. Então, isso é para que vocês possam compreender
que em determinado lugar nós temos uma classe influenciando no absolutismo e em outro lugar nós teremos outra classe, né, influenciando no fortalecimento desse mesmo absolutismo, né? E como é que a gente percebe, tá, a igreja influenciando o absolutismo espanhol? No casamento de Fernando e Isabel, que foram, né, os monarcas que unificaram os reinos que formam a Espanha e serão os reinos absolutistas, os reis absolutistas de lá. Então esse casamento foi um casamento arranjado, um casamento patrocinado pela Igreja Católica, certo? Pegamos ainda a França e a Inglaterra, tá? Se compararmos todos os sistemas absolutistas das nações, o sistema mais fechado é o sistema francês, tá? E por que o sistema francês é o sistema absolutista mais fechado? Devido ao seu processo de formação, né? Teremos duas dinastias interessantes lá na França, que é a dinastia Capetinga e a dinastia Valois, tá? E essas duas dinastias, principalmente a dinastia Valois, que será responsável por vencer a Guerra dos 100 Anos, né? Pegando o território de Flandes, que era um território extremamente comercial, extremamente rico, e anexando, né, aos territórios franceses, essa dinastia vai concretizar o processo do absolutismo, inclusive rompendo, né, inclusive em diversas regiões, né, rompendo com a ordem feudal que existia de forma mais simples, de forma mais fácil, sem ter muitas dificuldades. Já a dinastia inglesa, né, nós temos uma flexibilização, né? Se falarmos em relação ao absolutismo, o absolutismo inglês, ele não é um absolutismo tão centralizado. Por quê? Consequência da derrota que os ingleses tiveram na Guerra dos 100 Anos e, posteriormente, o problema que eles enfrentaram na Guerra das Duas Rosas, tá? Que nós temos os Yorks e os Lancasters lutando pelo trono inglês pós a Guerra dos 100 Anos. Então, devido a eles terem perdido a guerra para os franceses, né, e depois eles terem um conflito interno para saber quem iria governar o território inglês, eles acabaram ficando à mercê, né, das pressões que a burguesia inglesa, que naquele momento estava em um progresso muito grande, exercia. E isso fica muito claro na assinatura da Carta Magna pelo João Sem Terra, que recebe esse título devido a ter perdido Flandes, né, esse território para os franceses, tá? Então, em resumo, como é que nós podemos observar o sistema absolutista na Europa no final da Idade Média e início do século XVI? Ele existia, né, em algumas regiões, como a região francesa, de forma mais fechada, de forma mais ferrenha, em outras regiões, como na Península Ibérica, de forma mais mercantil, o rei voltado mais para as questões de exploração, né, comercial, e em outras regiões, como a região da Grã-Bretanha, ele tinha influência direta do parlamento, formado pela burguesia, justamente devido, né, essas constantes batalhas das quais esse território havia passado. Na região central, nós temos o Sacro Império Germânico Romano, tá? E o que vai acontecer na região central da Europa? Que nós tínhamos o grande, né? Nós tínhamos, não, falando, nos teletransportando para lá, nós temos o Sacro Império fundado por Carlos Magno, né? Nós vamos ter um problema aí para fortalecer alguns reinos, para fortalecer, né, o absolutismo na região central da Europa. O problema de fortalecer o absolutismo na região central da Europa é a própria Igreja Católica, tá? Então nós vamos ter ali os descendentes ainda do grande Carlos Magno, né, descendentes de terceira geração. Eu cito aqui Carlos IV, né? Eles não estão satisfeitos com o monopólio eclesiástico, né, relacionado à política
na região central, né, na região do seu império. Por quê? Porque ali vai ter um embate muito grande. A igreja ela acaba se tornando uma igreja corrupta dentro do Sacro Império Germânico. Por que corrupta? Porque ela está mais preocupada em manter postos, né, políticos do que necessariamente fazer o seu papel eclesiástico, né, o seu papel de doutrinação cristã. Então, ali, dentro da região central da Europa, a gente vai ter um problema muito grande, que vai ser o embate entre os príncipes, entre os reis, entre os descendentes da dinastia carolígena, né, em relação à Igreja Católica, que quer assumir o posto de maior instituição daquele momento, certo? Que momento eu estou falando? Em ambos os territórios. Eu estou falando do século XIII, século XIV, século XV, final da Idade Média. Ok? O que colabora para o fortalecimento do absolutismo nessas regiões? O que colabora é justamente o renascimento comercial urbano. E agora a gente cita algumas coisas interessantes. Tá? Para o absolutismo ele realmente não só surgir, mas se consolidar, independente de ser nas regiões de maior fluxo comercial ou não, ele precisou do apoio da burguesia. Então, nesse momento, é interessante vocês destacar a junção dos interesses burgueses com os interesses dos monarcas. Tá? Como esses reinos irão surgir? Nós temos que diminuir a força que os senhores feudais possuem. Tá? Nós temos que diminuir a força que os senhores feudais possuem. Como nós iremos diminuir essa força? Através dos patrocínios que os burgueses irão promover. Claro, relembrando, em algumas regiões esse patrocínio vai ser de forma mais efetiva, em outras regiões nem tanto. Mas certo é que para o absolutismo funcionar, nós temos a junção monarca-burguesia. Lá na frente, lá no século XVII, mais precisamente no século XVIII, nós iremos perceber que essa aliança ela vai chegar ao fim. E onde é que isso fica mais claro? Na Revolução Francesa, que quem vai querer assumir, né, o poder do Estado? O burguês. Então, olha só que interessante se analisarmos, e isso pode até cair numa prova do vestibular, do Enem, né? Olha só que interessante se analisarmos a questão da trajetória política europeia ao longo da Idade Média, Idade Moderna, até chegar na Idade Contemporânea com o fortalecimento do capitalismo. Vejam só, o burguês era um camponês que habitava um feudo. Passou a realizar comércio, se torna, né, uma classe comercial. Para ele poder melhorar esse comércio, ele vai apoiar o rei, que tem um poder político. Mas um dia, no século XVIII, ele vai querer passar o rei e assumir o poder, né? Fortalecendo ainda mais o sistema do qual faz com que o burguês se mantenha no controle, que é o sistema capitalista. Logo, vai ter o quê? A fundação das repúblicas. Então, as repúblicas só vão aparecer na história lá em meados do século XVIII, tá? Principalmente influenciadas pela Revolução Francesa, quando nós teremos a nossa primeira república, que é a República Francesa. Ok? Certo? Então, só para rebobinar as coisas, só para que vocês possam, né, colocar aí no caderninho de vocês, para quem quiser, né, lembrar que as monarquias absolutistas elas serão importantes para consolidar esse processo de transição, tá, entre o período da Idade Média para o período da Idade Moderna, tá? Por isso elas são importantes. Outro fato interessante das monarquias absolutistas é justamente, deixa eu só ajeitar bem aqui, é justamente o envolvimento da monarquia com os fatores econômicos, tá? Então, sempre destaque isso. E, claro, a centralização do poder na mão dos reis, tá? E assim teremos a origem das monarquias nacionais, ok? Certo? Monarquia francesa. Vamos lá. A monarquia francesa, ela tem a dinastia capetinga, tá?
que é essa dinastia. Agora a gente vai ver monarquia francesa e a monarquia inglesa para poder compreender essa questão do absolutismo, porque quando formos falar sobre as expansões marítimas, a gente volta a comentar sobre Portugal e sobre Espanha. Ok? Então, monarquia francesa, nós temos uma dinastia que era a dinastia Capetinga. Já deve estar me perguntando, professor, como é que surgem as dinastias? As dinastias surgem por aqueles senhores feudais que têm mais poder, que acabam acumulando um feudo maior. Porque basta você lembrar, temos um feudo e os microfeudos, né? Como posso assim dizer. Então, aquele que possui um feudo maior, ele vai se sobressair no futuro. Mas como é que ele vai se sobressair, professor? Com a ajuda, tá, da burguesia. Então, esses senhores feudais que tinham feudo grande, que tinham títulos de conde, de duques, em vez de eles irem contra os princípios dos burgueses, eles vão se aproximar, tá? E por que que eles vão fazer isso? Porque vai ter essa troca de interesses. A burguesia vai chegar e vai dizer, olha, vamos unificar os feudos, que o poder será seu. O que eu quero em troca? A unificação monetária. Eu quero apenas uma moeda em circulação. Eu quero apenas um imposto em circulação, para que assim eu possa fazer comércio de forma mais fácil. E aí o camarada lá que quer assumir o poder, ele acaba, né, achando isso interessante, porque ele quer mais terras, ele quer mais feudos, e ele acaba se aproximando dos interesses da burguesia. Ok? Então esse é um exemplo. Citando aqui a dinastia Capetinga, ela se forma ali no final do século X, né, início do século XI, e ela vai, né, ganhar proporções maiores, né, nesse processo de centralização, estou falando da França, e quando for no século XII, século XIII, ela já vai ter um apoio da burguesia muito forte, tá? Anexando uma região que é muito importante na Europa para termos econômicos, que é a região dos Flandres, tá? Então essa região vai ser anexada e evidentemente nós temos agora a formação de um reino, e esse reino passa a ser chamado de reino francês, ok? Alguma dúvida até aí? Vocês estão aí? Tomara. Sim. Ok, beleza. Ainda nesse processo de constituição, né, de sistema absolutista na França, tá? Nós vamos destacar o reinado de Filipe, tá? Filipe IV. Por que que o reinado de Filipe IV é importante? Porque vamos ter a quebra do monopólio, né, religioso dentro da França. Então a igreja, né, ela acaba perdendo essa força em comparação para a dinastia, né, que está se fortalecendo naquele momento. Então, isso também é importante para o fortalecimento do absolutismo dentro da região francesa, tá? O enfraquecimento do clero é importante para o fortalecimento do monarca, tá? E isso acontece aonde? Isso acontece na França, tá? E aí nós vamos ter, né, a formação da monarquia francesa justamente depois e durante o período da Guerra dos 100 Anos. Por quê? Porque a Guerra dos 100 Anos vai ser importante, né, para a economia francesa. Então, depois da Guerra dos 100 Anos, a França acaba acumulando, claro, problemas, porque problemas estruturais, participou de uma guerra, entretanto, tem um domínio comercial de várias regiões importantes na Europa, tá? Então, isso vai ser importante para o fortalecimento econômico da França. E a monarquia inglesa? Enfim, a monarquia inglesa, ela começa através de Guilherme, tá? Guilherme era da Normandia, ele vai dominar as tribos, né, anglo-saxônicas, e depois ele funda uma dinastia, que é a dinastia, né, normanda, que é a dinastia lá da região da qual ele pertencia. Posteriormente a isso, dessa dinastia, né,
vamos ter uma série de sucessões, mas a centralização acontecendo. Até que chegamos na dinastia que é chamada de Plantageneta. Plantageneta. Porque essa dinastia é importante, a dinastia de Plantageneta. Essa dinastia é importante porque temos dois camaradas ali, que eu acho que vocês já ouviram falar. Um eu sempre falo na aula, que é João Sem Terra. Nós tínhamos o seu irmão, que era Ricardo I, que passa a ser chamado Ricardo Coração de Leão. Por que Ricardo Coração de Leão? Porque o cara foi lutar nas cruzadas contra os mouros, contra os muçulmanos. E ele era o rei legítimo da Inglaterra naquele período. Então, Ricardo vai lutar contra os muçulmanos, acaba morrendo, e quem vai herdar o trono, né, inglês, quem vai herdar o trono inglês é, consequentemente, o seu irmão, João. Tá? E quando João herda o trono, ele acaba não tendo o poder necessário para controlar as tensões que havia dentro do território que pertencia à Inglaterra. E aí é justamente o período em que tem a Guerra dos 100 Anos e o pobre do coitado, né, pega já esse abacaxi ali na mão dele e a Inglaterra perde a guerra e ele passa a ser chamado de João Sem Terra. O interessante do cara, e eu sempre falo do João, é porque o João ele vai ser obrigado a assinar a Magna Carta, tá? A Magna Carta. E qual a importância, professor, da Magna Carta para a história? Ele é o primeiro documento, né, legislativo que cria um grande conselho. Tá? E que grande conselho seria esse? Seria o parlamento. Então, pela primeira vez, né, dentro desse processo político, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a representatividade das pessoas comuns, né, da população, do povo, e teremos a representatividade dos nobres, tá? Dentro do parlamento. E aí o parlamento ele vai ser dividido em duas partes: a Câmara dos Lordes, que são responsáveis pelo representa os nobres, e teremos a Câmara dos Comuns, que representa o povão, tá? Então a Carta Magna ela acaba suprindo, né, esse absolutismo inglês. Então aí vocês comparam, olha só a diferença da França para a Inglaterra durante o mesmo período. Enquanto a França, nós temos Felipe IV fortalecendo a centralização, né, afastando a igreja, né? Isso inclusive vai ser chamado até de cisma do Ocidente, afastando os interesses da igreja na França, né? Fortalecendo a política do rei na França. No outro lado nós temos quem? No outro lado nós temos a Inglaterra, que sofre devido ter passado pela Guerra dos 100 Anos, né? Que tem a criação de um parlamento, que vai ter, né, o fortalecimento ali dos nobres. Os nobres vão participar ali, né, da questão do parlamento também, das questões políticas. Então isso vai ser algo bem diferente, a formação de um processo para outro processo. Por isso que quando perguntarem nas provas para vocês por que o absolutismo em inglês era um absolutismo flexível, aí vocês já saberão responder. É um absolutismo flexível porque nós temos o quê? Nós temos todo um processo de formação absolutista na Inglaterra totalmente diferenciado do que foi nos outros territórios, né? Lá nós tivemos influência direta das cruzadas, nós tivemos influência direta da burguesia através do parlamento. Ok? Certo? Dúvidas? Não, não. Não, no momento não. Certinho? Então, deixa eu botar bem aqui, ó. Vou botar bem aqui no chat aqui para vocês. Formação do absolutismo francês, 2 pontos.
unifica feudos, domina territórios comerciais, possui apoio burguês, tá? Olha que interessante, é que aqui na dinastia francesa, bem aqui no chat, eu estou colocando algumas características dessa formação absolutista. Então, você percebe que a dinastia capetinja, ela unifica feudos, ela domina territórios comerciais, os Flandres, tá? E possui o apoio da burguesia. Tá? É o apoio da burguesia, não é a participação da burguesia na sua política, né? E coloca a igreja em segundo plano. E coloca a igreja católica em segundo plano. Ou seja, não é que o catolicismo não vai existir. Ele vai existir. Entretanto, a igreja ela não participa das questões políticas, tá? Então, ela fica responsável apenas, única, simplesmente para o monopólio cultural. O teocentrismo permanece ainda nesse período, porque nós estamos falando que século? Nós estamos falando do século XI até o século XV, tá? Esse é o século que eu estou destacando aqui para vocês, tá? E aí apenas no século XVI, aí vamos ter a quebra definitivamente do monopólio cultural da igreja através das reformas protestantes, que são oriundas diretamente do renascimento cultural, ok? Formação do absolutismo inglês. Professor, Oi. o renascimento cultural é em qual século? O renascimento cultural é no século XVI. Tá bom. Tá? Deixa eu só digitar aqui para vocês. Só um instantinho. Formação do absolutismo em inglês. Formação do absolutismo em inglês. Teremos, né? Dinastia Normândia. Esse nome é bem Normanda. Espera aí que eu estou colocando aqui, galera, para ficar mais explicadinho para vocês. Dinastia Normanda, mesmo processo. Unifica feudos, né? Aumenta seu comércio, aumenta almejar comércio. Depois temos a dinastia Plantageneta, tá? Essa dinastia aqui, ó, busca, a gente destaca aqui Ricardo I, luta nas cruzadas, e João sem terra assina Carta Magna. Surgimento do parlamento. Câmara
Lordes e Câmara dos Comuns. Pronto, beleza. Tá bem aí, ó. Tá? Coloquei para que vocês possam entender as duas dinastias. Então, ambas, para elas serem formadas, elas unificam feudos, tá? Elas unificam. Então, é importante isso aqui para que vocês compreendam. Os feudos de ontem se tornaram as monarquias de depois, né? E que serão os países de amanhã. Credo, isso foi meio bizarro. Mas é mais ou menos isso. Os feudos de ontem formam as monarquias de hoje que formarão os países de amanhã. Então, a França, ela era dividida em vários feudos unificados formam uma nação, formam um Estado nacional, um regime absolutista. Um dia vai formar um país, tá? Então, o que nós estamos estudando é justamente a formação das nações, ou seja, a formação dos países da Europa, que muitos eram chamados de monarquias, ok? Beleza? Continuando aqui nessa linha de raciocínio, qual vai ser o problema dessas duas dinastias? Guerra dos 100 anos, tá? Guerra dos 100 anos. Isso aqui, ó, vai ser um divisor de águas. Por quê? Porque pós-Guerra dos 100 anos, monarquia francesa se torna altamente absolutista, tá? Monarquia inglesa se torna uma confusão. Por que uma confusão? Porque depois da dinastia, bem aqui, ó, Plantageneta, depois dessa dinastia, tá? Não teremos herdeiro, não teremos herdeiros direto. E aí o trono da Inglaterra fica sem herdeiros. Fica sendo disputado, tá? Por quê? Porque nós não temos herdeiros. Então, o trono inglês ele vai ficar sendo disputado, tá? Em disputa. Com quem? Família York e família Lancaster. Isso aqui é chamado, que é igual a Guerra das Duas Rosas. Tá? Guerra das Duas Rosas. Por que Guerra das Duas Rosas? Porque as duas famílias da Inglaterra que irão disputar o trono pós a saída da dinastia Capetânea, a maior dificuldade para falar esse nome, Capetânea, eles irão, tem rosas, né, como símbolo das suas famílias. Então, a família York é a rosa branca e a família Lancaster é a rosa vermelha. Se não me falha a memória, tá? E por isso aí vai ser a Guerra das Duas Rosas. Essa guerra vai durar 30 anos para saber quem é que vai dominar, né, o trono inglês. Enquanto isso, quem está dominando a política inglesa? O parlamento, né? Claro, sendo mais representado pela Câmara dos Lordes, porque são os nobres, ok? Então, olha só a dificuldade, né? E aí você lá na frente vai compreender por que o absolutismo acabou primeiro na Inglaterra e por que a burguesia vai ser mais forte na Inglaterra e por que vai ter a Revolução Industrial na Inglaterra e por que na França não vai ter isso? Por que na França é mais difícil? Por que na França é mais complicado a gente acabar com o absolutismo? Por que na França vai ter Luís XIV, o rei, sol, o Estado sou eu, né? O cara que manda e todo mundo obedece? Por que o absolutismo francês é tão cruel? Por que vai passar 3 reis, né? Só em Henrique XVI? Que Henrique XVI, meu Deus? Em Luís XVI nós iremos, né, acabar com esse absolutismo, né, através da Revolução Francesa, guilhotinando o cara. Tá aqui o exemplo, né? A resposta para isso está aqui. A França já estava com sua centralização ok,
Beleza. Ainda antes do século XIV, né, ainda antes do século XV, a França já estava com seu processo de centralização governamental estabelecido. Enquanto isso, a Inglaterra está patinando. A Inglaterra está ali com uma disputa que era interna, Guerra dos 100 Anos, e depois uma disputa interna. Tá? Ok? Certo? Quem vai vencer essa camaradagem aqui é um cara chamado Henrique VII. Não esqueçam esse cara aqui, tá? Ele é da família Lancaster. Como vai acabar essa guerra? Gente, não me perdoe se eu estou botando Lancaster errado. Tá? Henrique vence casando com, não lembro o nome da moça, em York. Tá? Se casando com não lembro agora o nome dela. Estão me falando, eu não vou nem botar aqui o nome, vou botar a moça da York, tá? Eu vou relembrar o nome, não lembro agora. Vou lembrar o nome. Mas enfim, como é que a Guerra das Duas Rosas acaba? Nós vamos ter Henrique VII, né? Bonitão, fofão, todo lindo, da família Lancaster, e aí ele vai propor um casamento com a meninazinha lá da família York para acabar com essa confusão, para acabar com essa guerra e concentrar o poder em ambas as famílias, né? E isso vai acontecer, isso vai ser o casamento, e aí daí não vai ter nem a dinastia, nós não teremos a dinastia York e nem a dinastia Lancaster. Nós vamos ter uma nova dinastia, que é a dinastia que Bia adora, se ela estiver assistindo a aula, que é a dinastia Tudor. Dinastia Tudor. Pronto. Essa dinastia aí é que interessa para a gente, a dinastia Tudor, tá? Por que a dinastia Tudor? Porque a dinastia Tudor vai ser, tá, a dinastia verdadeiramente absolutista, e levar progresso para a economia francesa, tá? Vai ser absolutista e levar progresso para a economia francesa. Ok? Vai cair, a gente volta já depois do comercial. Cadê? Não caiu?